Olá pessoal, hoje eu não vou fazer resenha de livro, mas vou dar algumas dicas de leitura. Eu ganhei bastante livro porque eu estive numa convenção de editoras onde eu aprendi bastante, conheci gente super interessante, foi uma experiência maravilhosa. Então vamos ao que interessa. Os livros que eu selecionei. Primeiro eu quero falar do livro da Dark Side, O Diário de Miriam, que é um livro maravilhoso, um livro comovente, eu já vi alguns resumos dele, achei incrível, estou louco para ler também. Ele trata da história da Miriam, né, uma menina de Alepo, na Síria. Ela escrevia um diáriozinho já antes de começar realmente a ficar mais intensa a guerra, e aí teve um correspondente de guerra francês, um escritor, que estava pela região, conheceu a família dela, ficou sabendo que ela escrevia esse diário e ficou fascinado com aquilo, pediu autorização, pediu para editar e lançar isso, para que o mundo visse, né? Principalmente através dos olhos da inocência de uma criança, o que estava acontecendo, o que está acontecendo ainda, né? Em Alepo, na Síria. Uma guerra inexplicável, uma guerra que realmente assim envolve várias coisas, envolve questões políticas, envolve questões religiosas, enfim, é difícil de entender. Mas o livro eu não li ainda, mas já vi alguns resumos, e quem leu ficou muito comovido, muito emocionado com ele. Aqui no Brasil parece que houve um movimento, antes dele ser traduzido, houve um movimento pedindo para que se traduzisse o livro, né? Até no começo aqui tem alguns pedidos de crianças, né? Olha que legal. Pedidos de crianças para que fosse feita uma tradução desse livro para o português. E aí a Dark Side prontamente conseguiu a tradução, fez essa edição maravilhosa, né? Aqui atrás aparece a menina Miriam e o correspondente de guerra, que foi responsável por lançar essa obra, trazer essa obra para o mundo, né? Aqui no começo já tem uma foto também de Alepo, na Síria, destruída pela guerra. E quem acompanha os telejornais aí já viu várias imagens, como aquela do menino na praia, das pessoas que estavam tentando fugir, né, da Síria. Olha, assim, centenas e centenas de pessoas, aqui diz, eu acho que quase 500 mil de pessoas já morreram nessa guerra. É uma coisa horrorosa, é uma coisa lamentável, e o lamentável que eu acho também é por que a gente tem um novo diário, né, depois de Anne Frank. Por que a gente tem um novo diário? Até quando a gente vai ter esses diários relatando coisas tão terríveis e tristes como essas? O segundo livro eu li no ano passado, é um livro fascinante, assim, de suspense, te prende demais, te deixa muito sufocante o livro. Na época eles estavam querendo fazer um filme, mas era só um projeto. Agora o filme está feito pela Netflix e vai ser lançado dia 21 de dezembro, se eu não me engano é essa data, tá? Estou falando do Caixa de Pássaros do Josh Mellon. Ele conta a história de um mundo apocalíptico onde de repente há uma invasão alienígena, e quem olhar para esses seres que vieram do outro mundo, o cérebro enlouquece, a pessoa se mata na mesma hora. Então assim, as pessoas começam a morrer, assim, o mundo inteiro começa a se matar. E tem uma personagem, a Mallory que está com duas crianças. Ela se refugia numa casa, ela sabe que ela não pode olhar, então ela anda com os olhos vendados, se refugia numa casa com outras pessoas que estão tentando fugir disso, que já entenderam que se olhar morre, né? E tem essas duas crianças que nasceram justamente nessa época que houve essa invasão, então elas praticamente nem conhecem o mundo, né? Elas têm que andar sempre, se sair de casa, têm que andar de olhos vendados, a casa é toda, as janelas todas cobertas, né? E é uma tensão total do começo ao fim, até que chega um ponto que ela vai ter que fugir com essas crianças por um rio, né? E sempre de olhos vendados, e aí está ela dentro desse barco com as duas crianças, e eles sentem seres que passam perto deles, sabe? E aquele medo constante, aquela aflição, que eles não sabem exatamente se estão indo para o caminho certo ou não. Enfim, se o filme for tão bom quanto o livro, vai ser um filme maravilhoso. É claro, e essa edição do Caixa de Pássaros é da Intrínseca, tá? Agora tem o livro que está sendo muito falado, algumas pessoas comparam ele ao Conto da Aia, mas já ouvi falar que não é para comparar. No Caixa de Pássaros as pessoas não podiam olhar. Nesse livro, as mulheres praticamente não podem falar. Vox, da Cristina Dauscher.
Tá? Ele é uma história sobre um governo nos Estados Unidos que é extremamente ditador e começa a diminuir o espaço da mulher. Ela já não pode mais trabalhar, já não pode mais fazer isso, nem aquilo, enfim, até que chega um ponto em que ele coloca uma pulseira nelas, que se elas falarem mais de 100 palavras por dia, tomam um choque. Isso desde pequenininha, não tem idade para isso, desde pequenininha. É mulher, não pode falar mais de 100 palavras por dia. Então diz que quem leu assim, diz que o livro é incrível, assim, ele é também muito sufocante, igual Caixa de Pássaros. Agora você imagina as mulheres, pelo que eu vi, as mulheres falam em média 14, 15 mil palavras por dia, imagina poder falar só 100 palavras por dia. E esse livro Vox está sendo lançado pela Arqueiro. Tá? E agora eu quero falar sobre um livro que é uma autobiografia, se não me engano romanceada, nem tudo é exatamente como aconteceu, né? Que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou. Tá? Ele foi lançado pela Astral Cultural. É um livro muito emocionante, pelo que eu vi até agora, assim, as pessoas contando. Ele fala sobre racismo, ele fala sobre a questão do feminismo, né? E todas as coisas que Maya Angelou passou durante a vida, né? Como ser abusada sexualmente, esse tipo de coisa assim. Vou dar uma lida aqui só para a gente ter uma ideia. Racismo, abuso, libertação. A vida de Margaret Ann Johnson foi marcada por essas 3 palavras. A garota negra, criada no sul por sua avó paterna, carregou consigo um enorme fardo que foi aliviado apenas pela literatura e por tudo aquilo que ela pôde lhe trazer, conforto através das palavras. Dessa forma, Maya, como era carinhosamente chamada, escreve para exibir sua voz e libertar-se das grades que foram colocadas em sua vida. As lembranças dolorosas e as descobertas de Angelou estão contidas e eternizadas nas páginas desta obra densa e necessária, dando voz aos jovens que um dia foram, assim como ela, fadados a uma vida dura e cheia de preconceitos. Com uma escrita poética e poderosa, a obra toca, emociona e transforma profundamente o espírito e o pensamento de quem a lê. Tem a autobiografia também de uma pessoa que eu não li nenhum livro dele ainda, preciso ler, com certeza ano que vem eu vou ler, porque esse ano eu já estou com uma listinha de livros que eu já tinha planejado, né? Mas eu percebo que ele influencia quase todos os escritores que eu li até agora, que é o Jean-Paul Sartre. O livro As Palavras, da editora Nova Fronteira. Tá? Essa edição ficou bem bonita, uma edição de capa dura. Uma edição bem legal, né? O Jean-Paul Sartre, para quem conhece um pouco de filosofia, sabe sobre o existencialismo, conhece bem, sabe que ele teve uma influência fortíssima no século XX na filosofia. Esse livro aqui é uma autobiografia dele, foi o último livro que ele escreveu em vida, dividido em 2 partes. A primeira parte, ler, depois escrever. Conta um pouco sobre a infância dele ali pelos 4 aos 11 anos de idade e depois fala um pouco sobre a juventude dele. Quem leu diz que é um livro maravilhoso. E o último livro é de uma pessoa que eu conheci na convenção, uma pessoa extremamente atenciosa, muito simpática, foi muito legal com todo mundo, é gostoso ouvir ela falar, ela palestrar, né? E ela estava falando sobre o livro dela, O Amor Sustentável, a Lídia Guerra, que eu já acompanhava no Instagram há algum tempo. Esse livro dela que fala sobre como melhorar os relacionamentos em casal, né? Como tornar eles mais sustentáveis, e é uma excelente dica aí para quem é casado, para quem namora, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa lista de livros, de dicas. Boa leitura e boa semana.